No dia 4 de março do ano passado, às 6 horas da manhã, com o mandado de reintegração de posse em mãos, uma força policial do 7º Batalhão da Polícia Militar pôs fim à presença informal, ecológica, artística, coletiva, libertária, numa das poucas áreas verdes remanescentes no centro de São Paulo. O movimento pela defesa do Parque Augusta conseguiu que o prefeito Haddad sancionasse o projeto de lei que previa a criação do parque, mas dias depois se deparou com o fechamento ilegal do terreno por iniciativa das incorporadoras Cetim e Cirela, que ali planejaram a construção de três torres imensas. Diante do impasse, o movimento decidiu, por assim dizer, abrir uma trilha no interior da área cercada, como se fossem o avesso dos bandeirantes. Em vez de matarem índios e se apossarem da terra, liberaram um pedaço de Mata Atlântica autêntica no coração da capital paulista. E instauraram uma zona de autonomia ambiental temporária, com ações de sensibilização empreendidas por vários coletivos de moradores, sem coloração partidária nem fins políticos. A intenção não era apropriar-se do terreno, mas abri-lo ao que Agamben chamaria de um uso comum. Uma breve passagem pelo local, antes do fatídico dia 4 de março, permitia a qualquer um cruzar as 800 árvores centenárias, vislumbrando, como numa alucinação transhistórica, um dos poucos resquícios de passado pré-colombiano, fincado na metrópole e soterrado por ela. Ao perambular pela área onde antes erguia-se o Colégio de Zuazô, viam-se espécies de Mata Atlântica plantadas recentemente, uma cisterna construída para a coleta de água da chuva, um show de música com grande afluxo, uma rádio local na base da tecnologia móvel, a mais simples e ágil, um seminário de micropolítica acontecendo debaixo de um sol inclemente, uma aula de yoga a céu aberto, jovens com seus laptops ligados, cuidando em manter viva a rede de contatos, informações, articulações, um filme sendo projetado, entre muitas outras atividades. Era uma terra em que ninguém se pensava como dono de nada. Ninguém vendia nem comprava nada. Ninguém mandava em nada. Onde pessoas de diferentes idades, origens, formações, sensibilidades coabitaram por um tempo em contiguidade pluralista, num jogo aberto entre iniciativas autônomas, afetividades e sexualidades singulares, tonalidades distintas, e assim deixaram entrever o que poderia ser a vida se ela fosse polifônica, regida por uma lógica outra que não a da normopatia ambiente ou da monocultura entrópica. Um kibutz do desejo, diria Cortázar, pois é isso também que ali se ensaiava. Não se tratava de apropriar-se, de tomar o poder ou apenas de gritar palavras de ordem uníssonas contra o capital ou a gentrificação, mas também experimentar formas de vida inabituais, múltiplas, que não têm nome, ainda que os ativistas usassem noções aproximativas como horizontalidade, autogestão, organização em rede, embora nada disso desse conta do que ali realmente se gestava. Não era uma utopia ingênua de idílico retorno à natureza, nem uma comuna hippie deslocada no tempo e no espaço, mas uma aposta biopolítica, que, embora enunciada numa escala diminuta, poderia ajudar a destampar a imaginação política em escalas outras. Afinal, a questão central, mesmo e sobretudo em tempos de crise, continua sendo: que formas de vida nós desejamos hoje?
Como o escreveu um tal de Comitê Invisível, a força dos islamistas radicais está no sistema de prescrições éticas que eles oferecem, como se eles tivessem compreendido que é no terreno da ética e não da política que o combate se trava. Portanto, trata-se de formas de vida, das ideias sobre o que é viver. E no caso em questão, nas antípodas do Estado Islâmico, talvez entre nós possa se falar do buen vivir, como dizem alguns povos indígenas, vizinhos nossos, por múltiplas que sejam suas interpretações. Inspirado talvez nisso, Eduardo Viveiros de Castro lançou, no mesmo ano, uma bela ideia no livro terrivelmente perturbador que escreveu com Débora Danovski em torno da destruição não só do mundo, mas também dos múltiplos mundos. E a ideia dele é simples, trata-se de sustentar uma suficiência intensiva. Como descolar-se da lógica do acúmulo, da aceleração, do progresso, da destruição, para reorientar-se em direção a uma vida intensivamente suficiente e não quantitativamente ideal. Pois esta, quantitativamente ideal, nós sabemos, ela tende ao infinito, embora esbarre nos recursos finitos do planeta que ela se encarrega justamente de exaurir. É preciso passar por uma espécie de ralentamento cosmopolítico para que tal recondução seja pensável. Claro que não temos para isso ainda, por assim dizer, um povo, longe disso. Mas algo nos diz, e também isso colhemos de reflexões alheias, desse tal do Comitê Invisível, num livro que a gente vai lançar na semana que vem, no dia 4, intitulado Aos Nossos Amigos, Crise e Insurreição. Algo nos diz, portanto, que não existe primeiro um povo, não existe primeiro um sujeito revolucionário e depois uma insurreição, mas são as sublevações várias que vão constituindo um povo, por assim dizer, ou muitos povos. Por conseguinte, não precisamos de um Parque Augusta apenas, precisamos de muitos Parque Augusta. Precisamos de bolsões de experimentação ecológica, coletiva, libertária, espalhadas pela cidade de São Paulo inteira, onde não sejamos reduzidos a meros usuários de serviços ou de equipamentos coletivos previamente formatados, por exemplo, como num parque conhecido, em que a esposa do ex-governador interino, resolveu criar trilhas para idosos, brinquedos para crianças, pistas de corrida para desportistas, concreto para os skatistas, ciclovias para os ciclistas. Enfim, transformou aquele parque da Água Branca num lugar onde cada um, de antemão, já sabe o que deve fazer. Correr, levar o cachorro a passear, tomar sol, ver belas árvores, ao invés de deixar como estava antes, as galinhas soltas, pavões cruzando as trilhas, nenhuma ambiência de Disneylândia tropical. Mas o verde, disciplinado ou selvagem, embora gritantemente indispensável para nós nessa cidade, é insuficiente. Parte do sentimento de sufoco que a cidade de São Paulo, entre muitas outras, vive hoje, advém, obviamente, da privatização e do esquadrinhamento de seus fluxos. Em contrapartida, assiste-se à pipocação de bolsões onde se experimentam outro tipo de convivência e afetividade, outro modo de usar o tempo, outra relação com a terra, outra conexão coletiva. Não queremos ser meros cidadãos obedientes que respeitam os limites que nos são impostos por toda parte, pelas incorporadoras, pelas forças policiais, pela pusilanimidade dos gestores públicos,
pelo conservadorismo vigente, limites que precisamente eles transgridem alegremente numa voracidade ilimitada. Há sim, na outra ponta, uma reivindicação crescente, que se poderia chamar de um direito à experimentação, com todos os riscos que ela implica, com os limites que forçosamente ela transgride, com os excessos que são parte, sim, de uma resistência vital no que por meses foi o que a gente poderia chamar de um laboratório biopolítico. Como zelar pelas árvores coletivamente e por cada uma recém-plantada ou doente? Como habitar um terreno abandonado e dar-lhe vida fora de qualquer lógica do mercado? Como dar a cada um a oportunidade de usar suas competências e saberes sem que isso redunde numa hierarquia de mando e obediência? Como relacionar-se com a terra sem tomá-la como um bem privado ou um mero reservatório de lucro? A Pachamama não pertence a ninguém, somos nós que pertencemos a ela. Como a internet pode ser livre naquele espaço generoso e assim exercer-se o mais elementar dos direitos hoje, que é o da conexão? Como o que é comum, água, terra, inteligência, pode tornar-se comum? Mas também, como desconectar-se de tudo e dormir ao relento, a céu aberto, num espaço público? Como convidar um músico para um show sem trazer junto o banco que patrocina as artes? Seria abusivo sugerir que fazer valer a lei é necessário, mas totalmente insuficiente para forjar outros modos de vida, ou melhor, outros modos de se relacionar com o tempo, com o corpo, com a libido, com a sociabilidade, com a terra, com o céu, com a imaginação, com a arte, com o sonho? Não são só as árvores que se extinguem, mas uma biodiversidade humana e subjetiva. É preciso inventar dispositivos que propiciem outras experimentações, que lhes deem expressão e que as façam ressoar e ecoar. Algo se esgotou para nós, não apenas nas promessas dos políticos ou na dependência em relação às instituições, ou no sobreinvestimento da esfera do direito, mas, sobretudo, algo se esgotou para nós na depauperação da vida contemporânea, dada a galopante vampirização capitalística. Nenhum niilismo nessa constatação. Ao contrário, ao combatê-lo, o desafio também consiste em abrir a percepção para esses gestos minúsculos ou maiúsculos, onde se ensaiam outros modos de existência. Se um Parque Augusta for implantado e essa exigência de uma legitimidade inegável, isso sim depende um pouco do poder público, e toda a batalha jurídica e política deve ser sem trégua, e a notícia recente é que a juíza que julga o caso é totalmente favorável à volta do parque. Isso nos alegra muito, isso foi resultado efetivo de uma luta encarniçada. Talvez ele, Parque Augusta, nunca mais abrigue o acontecimento inesquecível que foi a tal da vigília criativa, instaurada nos meses antes do seu fechamento por dezenas de moradores da região e ativistas de toda parte. Mas isso não importa. É preciso multiplicar as zonas de autonomia temporária, como sugeriu Hakim Bey, e aguçar nossa sensibilidade social para acolhê-las, sustentá-las, criar entre elas linhas transversais, partindo do princípio de que, por menores que sejam, elas sinalizam um desejo maior que atravessa nossa metrópole e mesmo nossa contemporaneidade. Desde as revoltas de junho de 2013, a pergunta que continua no ar é a seguinte: será que aquilo que foi empreendido e experimentado no corpo a corpo por multidões pelo país afora, que na ocasião colocou os políticos de joelhos e fez tremer as instituições, e que o governo não soube ouvir, assim que o movimento perdeu o seu vigor? Será que aquilo tem chance de prolongar-se no presente sem ser inteiramente cooptado?
Não pretendemos oferecer qualquer resposta, ela só pode vir das ruas. Mas não deveríamos esquivar-nos de uma constatação a cada dia mais tocante, sobretudo em nossa cidade. Isso vai, claro, do Parque Augusta aos 300 blocos de carnaval de rua no ano passado, vai das dezenas de manifestações do MPL por todos os cantos da cidade, até as ocupações dos secundaristas. E vai também, perpassa a miríade de iniciativas individuais e coletivas que não atingem o limiar de visibilidade midiática, pois são como vagalumes para quem não há penumbra suficiente para que sua bioluminescência apareça em meio aos holofotes espetaculosos. A constatação simples é apenas esta: há um desejo de rua crescente e incontido em nossa cidade e para além dela. Sim, as pessoas, e sei o quanto essa palavra pode irritar nossos cientistas sociais, as pessoas querem ocupar espaços, ruas, praças, ciclovias, minhocões, sair de seus buracos privados ou telinhas virtuais e ensejar situações de encontro ou fricção dos mais diversos tipos, seja na cólera ou na alegria, em todo caso em situações menos codificadas, mais indeterminadas, abertas àquilo que hoje pede para ser inventado, a fim de tornar respirável o dia a dia na cidade e no planeta, numa nova ecologia ambiental e subjetiva. Eu passo agora à ocupação de mais de 200 escolas no final do ano passado pelos secundaristas de São Paulo, em protesto contra um plano de reorganização da rede pública estadual pelo governo Alckmin. A coragem e a inteligência com que essa luta foi conduzida, a maneira democrática e autogestiva com que sustentou-se, as formas de mobilização e comunicação que ali se inventaram, o modo em que esse movimento soube suscitar diálogo e conexão com as diversas forças da sociedade dita civil, a maneira autônoma que demonstrou e continua demonstrando ao longo de todo o seu trajeto, merecem nossa mais viva admiração e aplauso. Entretanto, mais do que isso, constituíram para todos nós uma verdadeira aula de ética e de política. Se nossos políticos aprendessem 1% do que ali se ensinou, esse país seria outro. Como se dizia na época do início do movimento, enquanto as crianças se comportavam como verdadeiros políticos, os políticos profissionais conduziam-se como crianças irresponsáveis, com sua pauta bomba no Congresso, inconformados com os resultados da eleição. Há muito que meditar a respeito dessa inversão, e estamos longe de ter extraído dela as lições e consequências que se impõem. Uma coisa é elogiar a maturidade, a responsabilidade, a organização interna, toda a prudência dos secundaristas durante as ocupações, que, portanto, não deu margem à vilania da mídia, que apenas buscava os sinais de baderna, orgia, drogas, a fim de criminalizar o movimento. Embora essa cautela tenha sido eficaz, a meu ver, não foi o mais importante. Eles introduziram, em paralelo ao teatro esgotado e degradado da representação institucional, eles introduziram uma nova coreografia política, carreando uma atmosfera de grande frescor, um afeto coletivo inusitado, uma dinâmica de proliferação e contágio, uma maneira inédita de manifestar a potência multitudinária que prolongou o que de melhor houve em 2013, sem se deixarem capturar pelo que de pior ocorreu ali. Independente do desfecho concreto do movimento, diferentemente do Parque Augusta, o desfecho do movimento dos secundaristas ainda é incerto, foi novamente um momento em que a imaginação política se destravou. A imaginação política não é uma esfera sonhadora e desconectada da realidade. Ao contrário, é precisamente a capacidade de se conectar com as forças reais que estão presentes numa situação dada, as forças do entorno, mas também as forças internas. As ocupações desencadearam um processo imprevisível, cujo caráter, ao mesmo tempo disruptivo
e instituinte deixou a todos estupefatos. Não cabe a mim fazer análise do que ali ocorreu, e sim aos que protagonizaram o movimento e o expandiram no corpo a corpo, no dia a dia, no embate físico, no antagonismo ético, na inteligência coletiva. Mas posso dizer desde fora que eles operaram um corte na continuidade do nosso tempo político. Isso significa que a percepção social e a sensibilidade coletiva na cidade de São Paulo sofreu com eles uma inflexão. É toda a dificuldade de uma ruptura. Ela não pode ser lida apenas com as categorias disponíveis antes dela. Categorias essas que a ruptura justamente está em vias de colocar em xeque. A melhor maneira de matar um acontecimento dessa ordem é apenas reinseri-lo no encadeamento causal, reduzindo-o aos fatores diversos que o explicariam e que o esgotam, ao invés de desdobrar aquilo que esse acontecimento traz embutido, ainda que de modo balbuciante ou embrionário, de novo, de inaugural e de fundante. Aos olhos de nossos gestores políticos, a resistência dos secundaristas não passava de uma reação passageira, de um estorvo a ser rapidamente removido, de uma insanidade juvenil. Mas, de repente, inverteu-se a equação. Insanidade era o que apareceu aos olhos de todos, da prepotência surda do secretário de Educação à barbárie fascista da polícia militar, protegida pelo secretário de Segurança na época e que se abateu sobre o corpo das crianças e jovens de maneira intolerável, fora ou dentro das escolas. Eu queria insistir nesse aspecto tão importante, a meu ver. Um acontecimento como o do ano passado, com seu cortejo de arbítrio, violência, abuso, mas também e sobretudo de mobilização, de iniciativa, de afirmatividade, representou um corte abrupto na percepção social sobre o ensino, a escola, a polícia, o Estado, o poder, o desejo. Essa ruptura, essa reviravolta e o seu efeito significam o seguinte: o que até então era a trivialidade cotidiana, de repente torna-se intolerável. Por exemplo, se até então parecia natural que quem decide sobre os equipamentos escolares são os gestores nos seus gabinetes, subitamente isso aparece como uma aberração intolerável para aqueles a quem tais equipamentos supostamente estão destinados. Com isso, todo um conjunto de coisas torna-se intolerável. A mercantilização da educação, as relações de poder vigentes dentro da escola, a disciplina panóptica, os modos desgastados de ensino, aprendizado, avaliação, até mesmo o objetivo da escola. Ao mesmo tempo, em contrapartida, o que até ontem parecia inimaginável, isto é, alunos ocupando e gerindo os espaços que lhes são destinados, não apenas para reivindicar seus direitos, aprofundá-los, ampliá-los, mas também para experimentar a força de um movimento coletivo, autogestivo, suas possibilidades inúmeras e inusitadas. Portanto, o que até ontem parecia inimaginável, tudo isso, torna-se subitamente não só possível, mas sim cada vez mais desejável. De pronto, já não se tolera o que antes se tolerava e passa-se a desejar o que antes era impensável. Isso significa que a fronteira entre o intolerável e o desejável se desloca, e sem que se entenda como nem porquê, de pronto parece que tudo mudou. Ninguém aceita mais o que antes parecia inevitável. Por exemplo, uma escola disciplinadora, uma hierarquia arbitrária, a degradação das condições de ensino, etc. E, de repente, todos exigem o que antes parecia inimaginável: a inversão das prioridades entre o público e o privado, a primazia da voz dos estudantes, a possibilidade de imaginar uma outra escola, um outro ensino, uma outra juventude, inclusive uma outra sociedade. Um acontecimento no sentido forte da palavra,
como o que foi produzido no bojo desse movimento, divide sim o tempo em antes e depois. Não dá mais para voltar atrás. Algo de irreversível se deslocou no corpo de cada um dos ocupantes, no afeto, na imaginação, na compreensão que têm os estudantes, mas também algo irreversível se deslocou entre os seus pais, professores, famílias, na comunidade e na própria cidade. E o que aconteceu torna-se uma espécie de farol, de incandescência, de marca indelével, de referência incontornável. Já não é possível fingir que nada aconteceu. Já não é possível fingir que se pode passar por cima disso, que se pode voltar para a mesma subserviência ou apatia ou passividade de antes. Já não dá para aceitar que a escola pública seja um mero dejeto, já que seus frequentadores não têm chance alguma no futuro. É apenas a antessala do fracasso. Os alunos dizem com todas as letras que eles não aceitam esse destino infame, que eles entendem que a escola é feita, a escola deles é feita para eles não estudarem, para eles não aprenderem, para eles fracassarem, porque o sucesso está destinado a outras escolas. E eles, portanto, viram do avesso esse dejeto escola, reinventando o seu uso e lançando o vislumbre de um outro espaço. É que foi muito forte o que se viveu, foi muito intenso, foi muito vital, foi mais do que uma experiência, foi uma experimentação coletiva, micropolítica, biopolítica, que abriu um campo de possíveis. Por conseguinte, esse vislumbre pode sim ser retomado a qualquer momento, e o afeto que o moveu pode ser prolongado, ampliado, transposto, tal como de fato vai contagiando outros estados do Brasil de forma variada. No Rio Grande do Sul, parece que hoje há 120 escolas ocupadas. Isso não é nada desprezível, é quase uma insurreição juvenil em escala nacional. Godard dizia que as crianças são prisioneiros políticos. Nada mais verdadeiro. Não apenas na mão das famílias, das escolas, dos psicólogos, dos psiquiatras, dos pedagogos, da mídia, do mercado, dos fabricantes de jogos eletrônicos. Mas é justo nos momentos em que a prisão revela sua arbitrariedade, é nos momentos em que a sua legitimidade é posta em causa, é justamente aí que aparece a sua força e a sua fragilidade, o seu peso e sua vulnerabilidade. E fica evidente que grande parte de sua eficácia repousa sobre o medo e a intimidação. O mesmo se pode dizer dos secundaristas. No momento em que percebem que estão à mercê das instâncias várias do Estado, incumbidas de decidir do seu destino com uma simples canetada, é justo quando percebem o quanto esse poder desmesurado pretende decidir sobre sua vida a mais cotidiana, é então que tudo se revira, pois de pronto deixam de estar à mercê porque sentem o intolerável da situação e não podem fazer diferente senão ir para o enfrentamento, para a resistência ativa e passiva, para as ruas, furando com grande ousadia o bloqueio midiático, o bloqueio policial, o bloqueio jurídico, o bloqueio do medo ou da intimidação. Talvez possamos dizer todos o mesmo hoje, nesse momento gravíssimo que atravessamos de ascensão de um fascismo pavoroso. Talvez sejamos todos prisioneiros políticos a céu aberto, em meio a um estado de exceção, onde o maior conluio entre canalhas de toda espécie esteja virando a mesa da democracia dita representativa. Mais do que nunca, a lição que eles deixaram, eles secundaristas, é de importância capital, pois hoje é preciso ir muito além das categorias ainda manipuláveis pelo discurso político, ou mesmo mensuráveis pelos planejadores e economistas. É preciso... Alô? Era uma vez. Alô? É preciso redesenhar o campo das possibilidades de vida.
ousemos a pergunta: e se essa operação de destampe da imaginação política se estendesse à sociedade como um todo? Se por vezes temos a impressão que todos almejam o mesmo, dinheiro, conforto, segurança, ascensão social, prestígio, prazer, felicidade, há momentos em que fica claro que esta é uma miragem enganosa, disseminada pela cultura midiática e publicitária, por um suposto consenso capitalista que camufla formas de vida em luta, não apenas classes em luta, com todas as segmentações e heranças malditas, escravistas, racistas, elitistas, mas também conflitos entre modos de existência que colidem, formas de vida distintas em embate flagrante, anseios plurais. É fácil constatar que modelos de vida majoritários, por exemplo, da classe média tomada como padrão, propagada como um imperativo político, econômico e cultural, de consumo desenfreado e que se impôs ao planeta inteiro, é óbvio que isso dizima cotidianamente modos de vida que a gente poderia chamar, entre aspas, de menores, minoritários, não apenas mais frágeis, precários, vulneráveis, mas também mais hesitantes, dissidentes, ora tradicionais, como dos quilombolas ou indígenas, ora, ao contrário, ainda nascentes, tateantes, ou mesmo experimentais, como os que os secundaristas e tantos outros ensaiaram, ou como várias ocupações, talvez inclusive essa onde estamos, estão ensaiando. Eu lembro com grande vivacidade o que ocorreu na ocupação Prestes Maia, com seus 2.000 ocupantes, acho que 20 andares ou mais, não só o cuidado com os idosos em cada andar, garantindo-lhes refeições diárias, uma espécie de sociabilidade solidária, mas até mesmo a estética dos aposentos, que não à toa carregavam uma lógica da improvisação, numa espécie de espacialidade em transformação, em sintonia com o que de mais agudo nos ensinou Hélio Oiticica sobre a estética do movimento e do envolvimento, dos quais o exemplo maior é o Parangolé e o Penetrável. Não é só uma poética do gesto que ali se via, mas uma estetização do cotidiano num sentido radicalmente diferente daquele que hoje impera por toda parte. Os desfiles de moda ali organizados, com materiais de todo tipo, eram apenas um pequeno exemplo de algo que se via pelo prédio inteiro, inclusive com a ocupação da ocupação, isto é, artistas envolvidos com os moradores e os militantes. Não é fácil recusar a predominância de um certo modo de vida genérico, bem como o modo de valorização que está na sua base. Por exemplo, essa teologia da prosperidade, que não é exclusividade das igrejas pentecostais e que vai se infiltrando por toda parte. Como escovar essa hegemonia a contrapelo, revelando as múltiplas formas que resistem, que se reinventam ou que mesmo vão se forjando à revelia e à contracorrente da hegemonia de um sistema de mercado modulado por mecanismos de controle e monitoramento cada vez mais eficazes e sutilmente ou nada sutilmente despóticos. Isso se agrava muito no contexto atual, frente a esse golpe parlamentar, financeiro, midiático, jurídico, policial, religioso, onde vem à tona todo o nosso arcaísmo escravista, aliado à mais perigosa manipulação da fé, que vai de par com interesses econômicos precisos e uma máscara de legalismo e modernidade autoglorificada. Sim, vivemos num momento especialmente cruel, em que o caráter mais flexível, anônimo, ondulante de alguns mecanismos de poder econômico e político não consegue esconder a brutalidade mais retrógrada da qual ele depende e com a qual ele se conjuga violentamente, imputando a violência, como sempre, aos que contestam essa aliança espúria, criminalizando os que a recusam com veemência. Então, toda a questão é
como alargar o campo da política, ou pensar a dimensão política das formas de vida e de sensibilidade que lhe corresponde, ou para formulá-lo de maneira ainda mais precisa, como pensar a própria política à luz dessa questão das formas de vida que lhe antecede. Talvez Foucault continue tendo razão. Hoje em dia, ao lado das lutas tradicionais contra a dominação de um povo sobre outro e contra a exploração de uma classe sobre outra, é a luta contra as formas de assujeitamento, isto é, de submissão da subjetividade que prevalecem, pois nosso tempo inventou modalidades de servidão inauditas. E o que os secundaristas nos ensinaram é que também as formas de resistência se reinventam de maneira inaudita. A horizontalidade e a ausência de centro ou comando nas ocupações e nas manifestações retomaram uma linha já presente em junho de 2013 e dramatizaram uma outra geografia da conflitualidade. É difícil nomear uma tal mudança e, sobretudo, transformá-la em pauta concreta. Como traduzir em propostas as novas maneiras de exercer a potência, de fazer valer o desejo, de expressar a libido coletiva, de driblar as hierarquias, de fazer circular o discurso sem ficar à mercê da lógica da representação, de redesenhar a escola, de fazer ruptura, de fazer dissenso. Em todo caso, tudo indica que a ocupação das escolas não visava e não visa exclusivamente a elevação do nível de ensino, o respeito aos espaços de aprendizado, as modalidades de consulta e decisão, para não dizer gestão, sem falar das coisas mais elementares como a garantia da merenda. Isso tudo com certeza, mas nessa experimentação vieram à tona muitas outras coisas. Se os protestos tangenciaram uma recusa da representação, ninguém nos representa, ninguém pode falar em nosso nome, nem sequer alguém de nós que pretendesse ser nosso representante. Talvez também esse movimento expressou certa distância em relação às formas de vida que se têm imposto brutalmente nas últimas décadas no nosso contexto, bem no planeta como um todo, e que atravessam a escola fatalmente. Produtivismo, precarização, capitalização de todas as esferas da existência. Em suma, uma espécie de niilismo biopolítico que não pode ter como revide senão justamente a vida multitudinária posta em cena nas ruas, nas escolas, nas praças, na Assembleia Legislativa, na autarquia estadual que administra as escolas técnicas de São Paulo, na Funarte, etc., etc. Em meio a reivindicações muito concretas, pontuais, precisas, muitos outros desejos se deixam expressar na dinâmica desses movimentos. Reivindicações, sim, podem ser satisfeitas, mas o desejo obedece a outra lógica. Ele tende à expansão, ele se espraia, contagia, prolifera, se multiplica e se reinventa à medida em que se conecta com outros desejos. Falamos de um desejo coletivo, onde se tem imenso prazer em ocupar coletivamente um espaço antes policiado ou burocratizado ou comercializado, onde se tem imenso prazer em ir à rua juntos, em sentir a pulsação multitudinária, em cruzar a diversidade de vozes, em apreender um comum que tem a ver com as redes sociais, com a conexão produtiva entre vários circuitos, que tem a ver com a inteligência coletiva, com uma sensorialidade ampliada, com a certeza de que a escola deveria ser o coração de uma sociedade e não seu apêndice agonizante. Assim como em 2013, alguns sustentaram que o transporte em São Paulo deveria ser um bem comum. Assim como na Turquia, os jovens consideraram que o verde da Praça Taksim, em Istambul, era um bem comum. Assim como deveria ser a água, a terra, a internet, as informações, os códigos, os saberes, as cidades, de modo que toda espécie de privatização e enclosure, na sua versão atual, constitui um atentado às condições da produção contemporânea, que requer cada vez mais o livre compartilhamento do comum.
tornar cada vez mais comum o que é comum. Outrora, alguns chamaram isso de comunismo, um comunismo do desejo. A expressão soa hoje como um atentado ao pudor, mas é a expropriação do comum pelos mecanismos de poder que ataca e depaupera capilarmente aquilo que é a fonte e a matéria mesma do contemporâneo, a vida comum, a inteligência comum, a sensibilidade comum. É essa expropriação que é um atentado ao pudor. Talvez uma outra subjetividade política e coletiva esteja se experimentando no movimento dos secundaristas, assim como foi no Parque Augusta, assim como foi na ocupação Prestes Maia, talvez também hoje na Funarte e em outros lugares, para a qual carecemos de categorias e parâmetros. Mais insurreta, mais anônima, mais múltipla, mais de movimento do que de partido, mais de fluxo do que de disciplina, mais de impulso do que de finalidades, com um poder de convocação em comum, mas também com uma capacidade de organização horizontal que brota do caos, de autogestão comunitária, sem que isso tudo garanta nada. É difícil medir tais movimentos sem usar a régua da contabilidade de mercearia ou do jogo de futebol. Quanto lucramos? No que deu? Quem venceu? Não se trata de menosprezar a avaliação das forças em jogo e dos resultados que daí resultam, sobretudo num país como o nosso, em que uma vasta aliança conservadora distribui as cartas e leva o jogo há séculos, independente dos regimes que se sucedem ou do que dizem as urnas. Ou seja, não se trata nem remotamente de confiar no Deus dará ou no mero espontaneísmo, mas ao contrário, trata-se de aguçar a capacidade de discriminar as linhas de força do presente, fortalecer aquelas direções que garantam a preservação dessa abertura e distinguir no meio da correnteza o que é redemoinho e o que é pororoca, quais direções são destituintes, quais são constituintes, quais apenas repisam o instituído e quais comportam riscos de retrocesso. Nisso tudo, não se deve subestimar a inteligência cartográfica e a potência psicopolítica dos protagonistas desses movimentos. Eu diria, para retomar uma fórmula conhecida, que uma das definições de ética é a de estar à altura do que nos acontece. Creio que o movimento dos secundaristas, do MPL e tantos outros, esteve e estão plenamente à altura do que lhes aconteceu, do acontecimento que lhes foi dado experimentar, no meio do qual eles inventaram dispositivos concretos que permitem sustentá-lo, intensificá-lo e expandi-lo. Sabemos que a força dessas experimentações minúsculas, diante do poder das construtoras, dos governantes, dos juízes, parece sempre irrisória, para não dizer risível. E, no entanto, é também nesses bolsões efêmeros, através desses gestos mínimos, lógicas incertas, estratégias e afetos indizíveis, que às vezes transbordam o seu próprio limite inicial, que se disparam mobilizações multitudinárias que infletem o destino de um bosque, de uma escola, de um hotel ou de um mundo. Lembremos que as revoltas em Istambul começaram pela defesa de um parque. As da Tunísia, pelo incêndio ateado ao próprio corpo. Também aqui, o critério quantitativo não deveria nos intimidar. Quantas vezes não é o pequeno o locus do desvio e da bifurcação decisiva? Como diz um personagem de Dostoiévski, e aqui o aplicaríamos à nossa imaginação política, até o incêndio de Moscou começou por uma única vela de um copeque.